Olá, crianças! Sejam muito bem-vindos novamente às aulas virtuais, infelizmente não é presenciais. Espero que tenham passado ótima Páscoa. E aqueles que tiveram lições para colocar em ordem, também gostaria muito de ver os caderninhos todos em ordem, assim que solicitados novamente. Eu sou a professora Luciana e nós vamos começar a nossa rotina de aulas semanais com uma leitura. Crianças, o livro que a professora vai ler agora para vocês é de Jussara Braga, autora, Visitante do Barulho, e foi ilustrado por Jota. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre Jussara Braga. Mesmo que a letra esteja pequena, eu vou só fazer uma leitura breve de quem é Jussara Braga, aqui no final do livro, na capa final, tem um pequeno resumo da vida e da escrita dessa autora. Jussara Braga nasceu em 1956 em Curitiba. Já nas primeiras publicações, revelava sua intimidade com a linguagem poética, característica que a faz lidar com a prosa como se estivesse sempre escrevendo poemas. Autora de reconhecida presença na literatura infanto-juvenil, escreveu também as seguintes obras, entre outras, Sim, Não, Jogando o Sonho no Verde, Ciranda do Tempo, A Pedra Vermelha, Jogo no Escuro, Íntimo Desejo das Águas. Essas são as obras mais conhecidas da Jussara Braga. E sobre o ilustrador, o Jota, ele, para ilustrar esse conto, não foi preciso tocar muitos pontos, ele trocar muitas ideias, alhos por bugalhos, a borracha pelo lápis, a caneta pelo pincel. Então, ele usou esse tipo de pensamento para ilustrar. A gente já tem, de novo, um indício que é um texto poético e que vai falar de trocas. Vamos ver se isso vai acontecer? Era um caso na casa de um rato troca-troca, quando saía da toca. Trocava tudo que via esse pequeno chamado Bom Tom. Tirava um copo da copa, deixava um caco, um cabide do quarto. Tirava uma lâmpada, uma tampa, deixava uma panela sem cabo. Enquanto isso, lá no quintal, a cabra não sabia de nada, apenas cuidava do cabrito manhoso. Ele não perdia tempo nesse leva e traz. Tirava o avental da copa e deixava uma fita do quarto. Tirava um algodão e deixava um botão. Tirava uma xícara da copa e deixava uma chave da porta. Enquanto isso, lá fora, o cachorro corria e latia. Não era xerife, mas diziam que guardava a casa. E o rato brincava, sem formar quadrilha. Tirava uma uva da copa e deixava uma luva do quarto. Tirava um dente de alho e deixava um pente, um baralho. Tirava o novelo da mesa
deixava o xerife o enfeite da porta. Tirava um queijo furado, deixava um leque rendado. Enquanto isso, bem longe, o gato malhado tomava sol. Olha o gato na janela tomando sol. Esse rato danado não usava capa nem chapéu, não deixava bilhete e nem carta. Esse rato mágico só não tirava coelho da cartola. Crianças, gostaram da leitura? No final, a gente não entende muito porque quer mais. A gente gostaria que a história se estendesse, não é? E acaba lá com esse rato mágico só não tirava coelho da cartola. Então, ele fazia muitas trocas de coisas, mas se ele era mágico, mas não tirava o coelho da cartola. E com essa rima, com esses versos, a Jussara Braga termina a história. Espero que tenham gostado. Crianças, esse é o registro da aula 25 de português, deste dia 12/4 do ano de 2021. Vamos anotar no caderno, nós vamos dar um pause depois da leitura aqui e vamos fazer o registro para a gente se organizar. Pula uma linha da aula 25, leitura, visitante do barulho. Pula uma linha. Número 1, correções do livro didático. 2 pontinhos, páginas 35 e 36. De 37 até 43 e de 169 até 172. São muitas páginas porque foram as aulas 21, 22 e 23 passadas. Então, são várias páginas para correção. E depois do livro, nós vamos corrigir a folhinha da sílaba tônica. Dê um pause nesta folha, nesta página, e anote em seu caderno. Página 35 do livro didático. Parágrafo e organização do texto. Você viu que a fábula A Cigarra e as Formigas, da página 18, tem 6 parágrafos. Agora releia o primeiro parágrafo e observe as expressões destacadas. Está escrito aqui no quadro amarelo. Acompanhe, por favor, com o seu livro. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Letras maiúsculas e pontos finais podem indicar o início e o fim das frases. Isso vocês já sabiam. Observe e responda. Quantas frases há neste parágrafo? 3. Olha lá. Começa aqui, 1, depois 2, vai até aqui e 3 aqui, ok? B. O parágrafo pode ser utilizado para separar partes importantes do texto ou para indicar uma mudança no rumo da história. Observe as expressões destacadas no trecho, que são essas daqui, que estão em negrito, ó. Qual delas muda o rumo da história e poderia iniciar um novo parágrafo e por quê? Qual muda o rumo da história é de repente, porque acontece algo diferente. E eu escrevi assim a palavra de repente, ó.
porque ela marca mudança nos fatos, na organização das coisas. Muda algo que vai acontecer. Se você não escreveu igualzinho ao meu, mas está parecido e quer dizer a mesma coisa com outras palavras, também corrija como certo, porque as palavras, as coisas podem ser explicadas com muitas palavras, desde que tenham o mesmo sentido. 2. Observe novamente o texto da página 18 e responda: quantos parágrafos são iniciados por travessões e começam com a fala das personagens? São 4. Eu fui lá e recuperei 4. Então, hora de organizar o que estudamos. No parágrafo, nós aprendemos que ele organiza o texto em prosa. Do parágrafo, nós aprendemos que pode separar os momentos do texto, ok? Página 36. Nesta página 36 tinha uma proposta de texto. Quando eu for ver o caderno de vocês, quando a professora do quarto B, do quarto C forem ver o caderninho de vocês, com certeza ela vai estar olhando essa narrativa que vocês tinham a proposta de estar escrevendo no caderno, né? Criar uma cena, pôr um título, podia ser Magali, Magali Dudu, vocês poderiam ter criado. E escrever onde os dois estavam, para contextualizar e começar o diálogo. Eu montei não significa que o seu precisa estar igual. E eu vou deixar assim, nem é para vocês copiarem, porque cada um devia criar o seu. Os diálogos são os mesmos, mas vocês poderiam ter criado um começo e eu pedi para vocês darem um final para essa história. Então, eu fiz assim, eu repeti lá o título, Magali e a aposta, eu inventei lá, incrementei. Estavam Dudu e Magali brincando num jardim perto da casa deles, quando Dudu pergunta: eu criei uma introdução para as falas, observem. São as mesmas falas que vocês copiaram no caderno, que eu nem vou ler porque é igualzinho de vocês. E dei um final. Vou só ler a última frase. Aquele lá onde tem um homem vendendo sorvete em frente. Em frente? Magali ouve a palavra sorvete, isso fui eu que inventei, arregala os olhos e sai correndo, gritando: ganhei! Dudu perdeu a aposta. Esse então, eu inventei um começo, uma introdução e um final e aproveitei os mesmos diálogos, ok, crianças? Página 37 do livro didático, ainda correção, pontuação e expressividade. Os sinais de pontuação nos textos ajudam o leitor a dar mais sentido ao que lê. Releia em voz alta a fala da cigarra da fábula A Cigarra e as Formigas. Travessão, por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. O que você acha que a cigarra está sentindo ao falar isso? Ela está sentindo fome, ela está desesperada. Isso é o que eu acho. Se você acha coisas assim, com sinônimos dessas palavras, tudo bem.
Tudo bem também. Releia a mesma frase expressando com a voz os sentimentos do quadro abaixo. Fraqueza, né? Ai, por favor, raiva, por favor, tristeza, medo. Você tem diferentes formas para ler. Isso se chama expressividade. O sinal de pontuação, conhecido como ponto de exclamação, pode criar efeito da ênfase ou expressar sentimentos como surpresa, alegria, dor, decepção, etc. 2. Releia em voz alta o trecho a seguir, extraído da fábula de Esopo. Repare nas mudanças no seu jeito de falar quando existem os sinais de pontuação. Eles são muito importantes mesmo, os sinais de pontuação, porque sem eles a gente não teria esse tempo, essa entonação na voz, esse jeito para entender as histórias. Então vamos lá. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Olha lá, os pontos eles estão em cores, vírgula, 2 pontos, travessão, interrogação, interrogação. Eles estão em colorido para chamar a sua atenção. Ah, para que serviram os 2 pontos? Eu coloquei para separar a fala do narrador do personagem que vai falar, ó. Esse é o narrador que está falando, que está contando a história. Aqui é o personagem que está falando. B. Qual o nome do sinal de pontuação presente no final da fala das formigas? Olha lá. Mas por quê? O que você fez durante o verão? É interrogação. C. Quantas frases há na fala das formigas? Ó, 1, 2. O que você observou para responder? As 2 frases começam com letra maiúscula e terminam com a interrogação, que é o ponto da pergunta. Ok, crianças? Próxima página. Página 38, continuação. Releia o outro trecho da fábula. Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Outra versão geralmente é usado para iniciar a fala de personagens. Nesse trecho, outra versão também foi empregado com a finalidade diferente. Qual? Separar as falas. Olha lá, olha um travessão, olha o travessão. Ele separa a fala de um, o outro vai responder na mesma linha. Então a gente pensa que travessão só inicia, mas ele também pode separar as falas. Circule a fala do narrador. Olha lá, respondeu a cigarra. Então essa daqui, quem que fala isso? O narrador. Ou C, observe os sinais de pontuação destacados. Por que 2 deles foram empregados um em seguida do outro? O ponto final encerra a fala do narrador, enquanto o travessão indica o início da fala do personagem. Então eu tenho ponto final e tenho travessão. Pode ser na outra linha ou pode ser na mesma linha. 4. Leia em voz alta esta fala das formigas. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Observe o que acontece com sua voz ao ler a frase com um sinal de pontuação destacado. Esse sinal de pontuação é chamado de reticências, os 3 pontinhos, olha lá. Bom, se você, né? Que ideias reticências podem trazer para esta fala? Uma pausa, uma parada para pensar, um suspense. Ok, crianças? Corrijam então. Como falo sempre, não precisa estar igualzinho ao meu, mas precisa ter o mesmo sentido as explicações.
Página 39. Nesta página aqui, era uma página de oralidade que eu pedi para vocês lerem. E a única coisa que temos para corrigir é aqui embaixo a hora de organizar o que estudamos. Sobre os sinais de pontuação, nós aprendemos que eles ajudam a organizar o texto, que eles ajudam a indicar a expressividade e que quais são os sinais que nós trabalhamos. Ponto final, vírgula, exclamação, interrogação, reticências e travessão. A ordem aqui não tem problema se vocês fizeram diferente da minha. Página 40. Tinha aqui uma letra de música que vocês deveriam ouvir, ler a letra e dei a sugestão de ouvir o Gabriel aqui, o pensador, cantando, porque ele brinca com as sílabas. Então, depois de ler o texto, qual o segredo das palavras da letra desta canção? O autor troca a ordem das sílabas e acentua-se a última sílaba, para que ela fique forte, para que ela seja com tom, com a tonicidade dela maior na última sílaba. Pensando na sua resposta anterior, conclua: nesta canção, o que significa Gualim? Trocou língua. Aqui era uma leitura e a página 41 era a continuação. Pegue seu livro para a gente estar fazendo a correção. Leia as frases e marque a que corresponde a regra. Ele organiza as sílabas das palavras de trás para frente? Sim. Ele organizou as letras das palavras? Não foi letras, eram sílabas. Por que nas palavras oi, é, não e quer o autor não aplicou a mesma regra? Porque elas só têm uma sílaba. Então, como que ele vai trocar a ordem se só tem uma sílaba? Sílaba é cada impulso de voz que emitimos ao falar uma palavra. Isso também vocês já sabem. Agora você. Releia as palavras destacadas no item B da atividade anterior e copie. Aqui pode ser que não vá bater as mesmas palavras. A palavra com maior número de letras. Aqui sim, maior número de letras. Letras é essa daqui, ó. Nós estamos falando dessas palavras aqui. A palavra com o menor número de letras é, que só tem uma. Agora, aqui no 2 é que pode ser que não vá bater as mesmas palavras, porque localize na letra da canção Gualim palavras que você reconheceu e que tem uma sílaba só. Não precisa ser as minhas, pode ser outras. E eu acho que pedi para vocês umas 3 no máximo, não foi? Pois é. Então, tendo umas 3 aqui, já tá ótimo. Eu coloquei oi, é, meu, mas e não. Só tem um pedacinho. B, 2 sílabas. Tudo, nome, legal, falar. Mas tem 4 aqui, professora. Eu coloquei só 3, não tem problema. 3 sílabas. Gabriel, macaco e banana. E se eu coloquei diferente, professora? A ordem, não tem problema. Eu achei outras palavras, também não tem problema. 4 sílabas, chocolate, mais de 4 sílabas, paralelepípedo. 3, escolha uma das palavras de cada um dos itens do 2 e separe-as em sílabas. Escreva cada sílaba em um quadrinho. Aqui pode ser também que não vá bater, pode ser que você escolheu outra palavra para separar as sílabas. Não tem problema, contanto que fique assim, palavra e separação, certo?
Ok? Próxima página. Página 42. Aqui ele traz um destaque a classificação das sílabas. Vocês já sabem isso. Uma sílaba monossílaba, duas sílabas dissílaba, três sílabas trissílaba, quatro sílabas ou mais polissílaba. Ele lembra, é um lembrete isso daqui. E daí ele pede, seguindo a mesma regra que o Gabriel Pensador fez com as palavras, transforme as palavras a seguir. Então ele dá outras palavras para você trocar a ordem e acentuar a última sílaba. La fábula ficou la bufa. Trabalho ficou llobatra. Palavra vralapa. Jabuti tibujá. Tucano mocatu. Descanso socandês, desculpa. Tatu tutá. Quati tiquá. Apre, ok? E a última página, 43, era para você fazer uma avaliação. Isso desse quadro aqui é pessoal. Quando a gente for estar avistando os livros didáticos, daí eu não posso avaliar cada um. Eu vou depois olhar como cada um se avaliou aqui nesse quadro. Ele é pessoal. Assim, terminamos a página 43. Continuando a correção, página 169. Aqui, o objetivo era trabalhar os sons do X. Nós lemos um texto, espero que vocês tenham lido, uma curiosidade como surgiu o universo, e tinha umas palavras destacadas. Aí pedia para vocês, releia as palavras destacadas no texto e responda que som representa a letra X nestas palavras. Olha lá, explicar, extremamente, explodiu, explosão. É o som do S, esse som que sai na nossa língua, que nem a cobrinha, ok? Página 170. Página 170. Assinale as afirmações corretas. A primeira sílaba de todas essas palavras tem o mesmo som e é escrita com as mesmas letras? Não. Tem o mesmo som e é escrita com letras diferentes? Sim, umas vezes tem S, outras vezes tem X. Tem o som diferente porque nelas o X e o S são letras diferentes? Não. Tem o mesmo som porque nelas o X e o S representam o mesmo som? Sim. Aí a Pro já leu tudo isso com vocês e tem aqui uma regrinha que a gente vai... aqui embaixo a gente vai rever. Assinale as frases que explicam as conclusões que você chegou. Podemos saber como é a escrita de uma palavra quando entendemos como se escreve outra da mesma família? Sim, ó, esperança, mesma coisa que esperar, esperando, esperar. Quando consultamos o dicionário também, porque no dicionário apresenta a forma correta. Quando representamos seu som pela letra correspondente? Não. Um modo de sabermos como é a escrita de uma palavra é relacioná-la com outra da mesma família. Essa é uma regrinha. Nós vamos fazer agora na página 171, continuidade desta regrinha aqui, ó. Eu pedi para vocês criarem pelo menos 3 palavras vindas de extra, explicar, expor e especial. De extra, extravagante, extraterrestre e extraordinário.
Eu coloquei essas, mas vocês podem ter colocado outras, porque era para criar, então não precisa bater. Explicação vem de explicar, explicado e explicativo. De expor, exposição, expositivo e exposto. De especial, especialista, espécie e especialidade. Aí não precisa ser as mesmas palavras que a minha. Você pode ter criado a sua, ok? Página, tudo isso daqui a Pro já leu e explicou. Página 172. Aqui tinha um grupo de palavras que você precisava achar que som o X representa nessas palavras. Porém, aqui não é regra. Aqui é leitura, aqui é estudo, é muita leitura que a gente vai perceber os sons e a escrita das palavras. Não tem uma regra assim clara que nem o grupo da mesma palavra que vocês viram, da mesma família que vocês viram anteriormente. Enxada, som de X. Fixo, som de X. Exausto, som de Z. Texto, som de S. Exame, som de Z. Xereta, som de X. Oxigênio, X. Oxigênio, som de XI. Explicação, som de S, esse X. Exceção, som de S. Bexiga, som de X. Com essa atividade, terminamos a correção da página 172. Continuando a última folhinha de correção, tinha esse textinho que as palavras em destaque você deveria classificar em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Como tinha só 3 linhas para cada coluna aqui, e a maioria das palavras era paroxítona, paroxítona, então vocês poderiam ter escrito na frente ou a coluninha, não tem problema. Presidente, paroxítona. Pronunciamento, pronunciamento, paroxítona. Madrugada, madrugada, paroxítona. Líder, paroxítona. Ataques, paroxítona. Pessoas, paroxítonas. Morte, paroxítona, paroxítona. Consequência, paroxítona. Inteligência, paroxítona. Vocês vão falar assim, mas se eu separar consequência, vai ser proparoxítona, mas só que não é. Na hora de separar, consequência, o CA sai junto, na mesma sílaba, então é paroxítona. É o mesmo caso da inteligência. Inteligência, o CA fica junto, na mesma sílaba. Então, é paroxítona. Depois, exército é proparoxítona, a última, a única. E terrorista, proparoxítona. Eu fiz no caderno e ficou desta maneira. Vocês podem dar um pause aqui agora e fazer a correção. Se fizeram em forma de lista, se fizeram na frente, não tem problema. Estando em ordem o caderno, é o que basta. Por hora, nós deixamos tudinho corrigido para que possamos, nas próximas aulas, avançar com a matéria. Até!